Olá, gente, aqui é a Vitória. Vamos começar mais uma aulinha hoje de literatura. Na aula de hoje a gente vai falar tanto sobre parnasianismo quanto simbolismo, mas para ficar um negócio mais didático, né, não ficar muito cansativo, eu achei melhor segmentar em duas partes. Então, na primeira parte a gente vai falar sobre parnasianismo e na segunda parte a gente vai falar sobre simbolismo. Mas essas duas escolas, elas estão na mesma aula da apostila de vocês, tá? Que é a apostila de número 3, a aula de número 9. Então, assim, vou começar falando aqui o geralzão sobre parnasianismo para a gente ir se situando, tá? Então, assim, o parnasianismo ele vai nascer ali no final do século XIX, na região da França, e é uma escola que é puramente poética, tá? Então, ela vai surgir para contrapor as ideias do romantismo na poesia. Então, o parnasianismo, pessoal, ele vai representar a valorização da ciência e do positivismo. Então, é uma escola que vai se preocupar excessivamente com a forma, enquanto que o conteúdo do poema ele vai se tornar secundário. Então, assim, só para vocês terem uma noção, né, do porquê que o nome dessa escola veio a se chamar parnasianismo, tá? Olha só, o nome parnasianismo ele vai derivar de um termo chamado Parnaso, que na mitologia grega era o monte do deus Apolo e das musas da poesia, que é justamente esse monte aqui, tá? Esse aqui é o templo que o pessoal fazia para adoração ao deus Apolo e aqui é o monte, tá? Então, pessoal, sim, aí os parnasianos eles acreditavam que apoiando-se nesses modelos clássicos estariam combatendo ali os exageros tanto das emoções quanto das fantasias do romantismo, e ao mesmo tempo garantiriam o equilíbrio que eles tanto desejavam. Então a gente vai ter um retorno de alguns ideais neoclássicos, principalmente em relação à forma, à valorização ali da razão, valorização do equilíbrio e por aí vai. Bom, em relação ao contexto histórico, a gente tem que ter em mente que o parnasianismo ele vai ser concomitante tanto ao realismo quanto ao naturalismo. Então, o contexto histórico ele vai ser basicamente o mesmo. A gente vai ter todo aquele contexto de segunda revolução industrial, de o proletariado que está passando por, vivendo ali, trabalhando em situações insalubres, né? Aquelas primeiras manifestações que vão surgir ali nas fábricas, o surgimento de novas teorias científicas, como o socialismo científico, positivismo, evolucionismo, determinismo social, né, principalmente ali o determinismo social de Taine. Então, todas essas correntes a gente já viu ali na aula, deu uma pincelada, né, na verdade, na aula de naturalismo. Aqui a gente vai só citar, tá? A nível de Brasil, a gente vai ter as consequências ali da Guerra do Paraguai. Então, uma galera que foi lutar ali naquela guerra, né, lutou lado a lado com escravos. E aí eles se tocaram de que, não todo mundo, né, obviamente, mas assim, uma boa parte da população se tocou ali de que aquela galera que estava lutando do lado deles era gente como eles, da mesma forma. Então, muitos pontos em relação a preconceito com os escravos ali foram quebrados, né? A pessoa ali lutando lado a lado, muita gente ali salvando as vidas uns dos outros. Então, muita gente que foi lutar nessa guerra voltou com ideais abolicionistas. E além disso, muita gente que foi ali para aquela guerra também teve o primeiro contato com ideias republicanas. Então, quando a galera volta para o Brasil, eles voltam tanto com esse contato com ideias abolicionistas, quanto com ideias republicanas. Então, isso aí também vai ser um ponto que vai acabar culminando no fim da República. E também ali no processo, né, de abolição da escravidão em 1888 com a assinatura da Lei Áurea. Obviamente que a gente não pode deixar de dar todos os créditos ao movimento abolicionista que aconteceu durante décadas e décadas, né, e a fio, até que tivesse essa grande vitória da assinatura da Lei Áurea. Mas a gente também tem que lembrar, né, dessas consequências aí da Guerra do Paraguai que também foram bastante definitivas, tanto para a assinatura da Lei Áurea quanto para o fim da monarquia. E aí, com o fim da monarquia, a gente vai ter a proclamação da República em 1889. E, pessoal, a gente vai ter também um processo muito importante nesse período, logo após, né, o início ali da República, que vai ser o processo de imigração. Por quê? Quando a gente passa por esse processo aí de início ali da República, né, de valorização ali do nacionalismo e tudo mais, o governo daquela época era muito pautado na ideia de determinismo, né? Então,
eles achavam que para se atingir um progresso social, para você ter um desenvolvimento ali da população, a nível de educação, a nível social, era preciso passar por um processo de branqueamento social. Porque, de acordo com eles ali, só a raça branca, né, que tinha aquelas ideias de eugenia e tudo mais, em que só a população branca é que era mais evoluída e tudo mais. Então eles achavam que a população precisava passar por esse processo de branqueamento para que tivesse um desenvolvimento social. Então a ideia da galera ali que estava governando naquele período foi: vamos facilitar o processo de imigração aqui para o Brasil, vamos facilitar o acesso à terra desse povo que está vindo para cá, para que eles firmem, né, suas raízes aqui na terra e aconteça o processo de miscigenação para ver se a população passe por esse processo de branqueamento. Então, teve ali muito auxílio pro pessoal, né? Mas aí na história vocês vão ver isso mais afinco, ver que, na verdade, teve muita gente que acabou se lascando, né, com esse processo aí. Muita gente foi enganada, né? Mas, enfim, um ponto muito importante é essa questão da imigração. Vai aparecer tanto na prosa realista, quanto em alguns poemas. Não tanto parnasianos, mas simbolistas e no contexto de naturalismo também vai aparecer bastante. Mas um contexto histórico muito importante, né? Tanto a nível de literatura quanto a nível de história. Bom, em relação às características, né? Pessoal, o parnasianismo ele vai ter início ali na França, com a publicação de uma revista francesa chamada Parnaso Contemporâneo, né, em 1866, tá? E vai resumir os ideais ali da escola parnasiana, aquela ideia de arte pela arte, valorização da forma, o endeusamento da forma, valorização da métrica, das rimas. A gente vai destrinchar isso mais especificamente ao longo aí da aula, tá? E aqui no Brasil vai ter início em 1882 com a obra Fanfarras de Teófilo Dias. Bom, gente, em relação às características, né? Como eu já falei, é uma escola literária que vai ser exclusivamente poética, tá? Você vai ter o retorno de algumas características clássicas, como preferência por sonetos, né, que são 4 estrofes com 2 quartetos e 2 tercetos, a valorização de versos alexandrinos, que são com 12 sílabas poéticas. Você vai ter valorização aquelas coisas que a gente já viu no neoclassicismo, né, pessoal? Valorização da razão, valorização da ciência, o antropocentrismo, uma busca pelo equilíbrio. Então, tudo isso aí vai voltar aqui. Inclusive, temáticas envolvendo aí mitologia, tá? Principalmente mitologia grega. Vai aparecer também mitologia romana, mas principalmente mitologia grega. Você vai ter a valorização da objetividade, né? Não tanto quanto no parnasianismo francês, porque no parnasianismo francês você vai ter um negócio bem mais centrado ali por objetivo, você não vai falar tanto ali sobre sentimentos, você não vai ter a temática da sensualidade. Aqui no parnasianismo a gente vai ter essas nuances aí aparecendo, tá? Bom, então não vai ser aquele preto no branco, né? Ou preto ou branco, melhor dizendo. Você vai ter algumas nuances ali de cinza, alguns tons de cinzas aí permeando o nosso parnasianismo brasileiro. Então, ele vai afastar ali do sentimentalismo exagerado dos românticos, tá? Tudo que é voltado ali para o exagero, o parnasianismo, ele vai repudiar, mas não vai excluir ali totalmente o subjetivismo. Você vai ter algumas temáticas voltadas ali para falar sobre emoções, mas é bastante diferente do romantismo, né? Porque no romantismo você vai ter aquela ideia de que você precisa de uma inspiração, você precisa de uma musa inspiradora, ou então de uma emoção muito forte ali envolvendo o autor daquele poema. E aí o cara ele vai expurgar os sentimentos dele, vai transbordar aquele sentimento que está em excesso, ele vai passar tudo aquilo ali para o papel. Então você precisa ter uma emoção muito forte ou uma inspiração para aquilo, para a poesia poder fluir. E aqui no parnasianismo, os caras eles vão dizer que não é necessário você ter essa inspiração, uma emoção muito forte, que o ato de fazer poesia, a arte de fazer poesia, ela tem que ser valorizada pela própria arte, né? Pelo o próprio ato de fazer, pela forma, pela métrica bem feita, pela uma rima bem elaborada, né? Então, aquele culto à forma. Ele vai falar ali, alguns autores ali vão falar sobre emoções, sobre sensações, mas não vai ser voltado ali para aquele fogo que o romantismo ele carrega, né? Vai ser mais voltado ali para a descrição. Então, por exemplo,
Ele vai falar sobre um poema falando sobre tristeza. Ele vai descrever a tristeza, ele vai descrever a melancolia e não falar sobre o que o eu lírico do poema está sentindo, como aquela melancolia consome a vida daquele eu lírico. Não, isso aí é romantismo, tá? A exacerbação de sentimento é romantismo. No parnasianismo, se você for falar sobre emoção, ou sensação, ou impressão de alguma coisa, geralmente vai estar relacionada com descrição. Você vai ter também ali uma temática sobre sensualismo, mas é bem diferente do que o romantismo ele costuma falar. Eu trouxe um poema mais pra frente para vocês perceberem a diferença. A gente vai analisar um pouquinho, tá? Então, tendo isso em mente, a gente já pode passar para as outras características, tá? Você vai ter uma valorização da impessoalidade, então, quanto mais impessoal o poema for, mais bonito, mais elegante ele é, tá? Então, tudo que é voltado para o exagero, o parnasianismo vai repudiar. Outras características que a gente pode citar aqui, né? O descritivismo, como eu já falei, descrever, você vai ter muitos temas ali voltados para falar sobre coisas que os românticos achavam que eram apoéticas, né? Então, aqui no parnasianismo, você vai ter muitos poemas, por exemplo, falando sobre vasos, muros, colares, coisas que eram consideradas apoéticas até então, né? Então, os caras eles queriam provar que é possível você fazer poema, mesmo que você não tenha aquela exacerbação de sentimentos ou uma musa inspiradora e coisas do tipo. Então, eles vão valorizar o perfeccionismo, né? Você vai ter uma valorização muito grande ali em relação à rima. Temáticas da antiguidade, como eu já falei, vão voltar, principalmente mitologia grega. Universalismo, fazendo um contraponto aí com o subjetivismo dos românticos, né? Você não vai ter, presta atenção, não vai ter uma valorização do subjetivismo, né? Como no romantismo. No romantismo você vai ter aquela questão do eu, do egocentrismo, os meus sentimentos. Aqui no parnasianismo você não vai ter isso. Você vai buscar o universalismo temático. A questão do sensualismo, como eu já falei para vocês, a gente vai analisar um poema mais lá para frente, para vocês entenderem como que é o sensualismo aqui no parnasianismo. Novamente, sempre voltado ali para a questão da descrição da situação, tá? E não o que o eu lírico sente. Então, se a gente pode resumir o parnasianismo em uma frase, seria essa: culto à forma, tá? Valorização da métrica, uma valorização da estética perfeita, né? A busca pela estética perfeita do poema, deixar o poema muito bem estruturado, muito bem organizado, com uma métrica perfeita, né? A divisão silábica, aliás, a divisão de sílabas poéticas, as rimas bem elaboradas, valorização ali do preciosismo vocabular. Então, eles vão tentar elevar o nível de vocábulos ao máximo. Então, quanto mais complicada, mais difícil, menos utilizada a palavra fosse, mais valorizada ela era para ser colocada ali nos poemas. Então, eles vão se afastar do coloquialismo, da linguagem ali do cotidiano, da linguagem popular. Quanto mais erudito, mais aquele preciosismo mesmo, né, pessoal? De você pegar uma palavra que quase não é utilizada no vocabulário normalmente e você usa ali nos poemas para deixar a leitura mais difícil, porque eles achavam que aquilo ali era o bonito. Então, a arte pela arte. E, bom, como eu já falei para vocês sobre rimas, né, eu acho interessante a gente comentar um pouquinho sobre as classificações. No Enem não é comum você cair questão sobre isso aqui, até porque é um tema muito específico, mas em vestibular tradicional, alguns vestibulares costumam cobrar mais, né, sobre isso aqui. Análise, avaliação. Então, quem for prestar vestibular mais tradicional, é interessante saber pelo menos as nomenclaturazinhas, tá? Olha só. Eu vou falar disso aqui para vocês entenderem quão complexo pode ser a elaboração de um poema, né? Então, por isso que os caras aqui do parnasianismo valorizavam muito isso aqui. Valorizavam muito isso aqui. Então, olha só. A classificação de rima, ela é muito vasta, tá? Você tem classificação quanto à fonética, quanto à acentuação, quanto ao posicionamento no verso, quanto ao posicionamento na estrofe. E você também pode ter versos que são brancos, ou versos soltos, né? Que são aqueles que não têm rima nenhuma. Né? Nada vai rimar ali. E assim, quanto à relação à fonética, né? Quanto à fonética. Vai estar muito relacionado ali com a questão da musicalidade.
não é muito a vibe aqui do parnasianismo. Isso aqui é mais pro simbolismo, né? Os caras vão valorizar mais isso aqui no simbolismo. Quanto à acentuação, vai ocorrer entre palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como assim, Vitória? As palavras que vão fazer a rima, pessoal, vai ser ou uma oxítona com uma oxítona, ou uma paroxítona com outra paroxítona, ou uma proparoxítona com outra proparoxítona. Em relação ao posicionamento no verso, vamos lá, olha só. Você tem aqui 2 versos, tá? E aí você pode ter a rima que é do tipo interna, ou seja, dentro do próprio verso. E você pode ter uma rima externa, que é quando você vai pegar uma palavra que está num verso com outra palavra que está em outro verso. Isso são rimas externas. E a interna é quando as palavras que estão rimando vão estar dentro do mesmo verso. Você pode ter a classificação quanto a posicionamento dentro da estrofe. E aí já é um pouco mais complicada. Por quê? Olha só. Você vai ter aqui uma estrofezinha de 4 versos, tá? Só fazendo de conta, tá, pessoal? E aí, você pode ter a classificação em rimas alternadas ou cruzadas, é a mesma coisa. Rimas paralelas, rimas intercaladas ou interpoladas, é a mesma coisa. Rimas encadeadas e rimas do tipo mista. Como que funciona as rimas alternadas? A última palavra do primeiro verso, ela vai rimar com a última palavra do terceiro verso. E a última palavra do segundo verso vai rimar com a última palavra do quarto verso. Então, ó, tá alternando, né? Por isso, rimas alternadas. Você também tem a classificação em rimas paralelas. Como é que é isso, Vitória? Olha só, você vai ter as palavras combinando, né? Do primeiro com o segundo e do terceiro com o quarto. Isso são rimas paralelas. Você também pode ter a classificação em rimas intercaladas ou interpoladas, que é quando você vai ter a última palavra do primeiro verso rimando com a última palavra do quarto verso, a última palavra do segundo verso com a última palavra do terceiro. Certo? Isso são rimas intercaladas. E você também tem a classificação em rimas encadeadas. Como assim? Apaguei aqui sem querer. As rimas encadeadas, pessoal, vai ser assim. Você vai ter uma rima que vai se situar em um verso e no início de outro verso, ou essa daqui rimando com uma que está no meio, entendeu? Então, de um verso, ela vai estar no final, e no outro verso, ou ela vai estar no começo, ou ela vai estar no meio. Isso são rimas encadeadas. E existem as rimas mistas, que são qualquer outro tipo de combinação que não sejam, né, as alternadas, ou seja, AB, AB, isso são as alternadas, que não sejam paralelas, ou seja, A, BB, que não sejam interpoladas, ou seja, AB, BA. Então, tudo que não segue essa combinação pode ser denominada como rimas mistas, né? Qualquer outro tipo de combinação, sem esquema fixo, tá? Então, isso aí são as classificações das rimas quanto à posição na estrofe, tá bem? Só para vocês terem uma noção, né, de como pode ser complicada a elaboração de um poema, né? Não depende somente de inspiração. Opa. Pronto, vamos falar agora um pouquinho sobre os autores, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre Olavo Bilac, tá?
Gente, olha só, ele foi intitulado como o Poeta das Estrelas, né? Devido aí a um poema que ficou muito conhecido, chamado Via Láctea, né? Ele vai ter muitos poemas aí fazendo alusões às estrelas, então ele recebeu esse título. Recebeu o título também de Príncipe dos Poetas Brasileiros, né? Então, pra vocês terem uma noção aí que o cara, né, ele se garante no que ele faz. Foi um dos fundadores ali da Academia Brasileira de Letras, né? E uma coisa interessante é que a poesia dele vai mesclar uma perfeição formal e uma pureza linguística, né, com a habilidade para versificação. Então ele vai utilizar muito rima rica. Então, assim, é muito interessante as poesias dele porque ele vai fugir um pouco ali do padrão do parnasianismo de você falar somente descrições de emoções e coisas desse tipo quando você vai falar sobre sentimentos, né? O Olavo Bilac, ele vai falar, ter um pezinho ali, né, num pouco mais romântico do que os outros poetas, né? Ele vai estar naquela nuance de cinza ali que eu comentei com vocês um pouco mais cedo, né? Uns slides aí para trás. Não vai ser totalmente branco e preto, né? Ele vai participar ali daquelas nuancezinhas ali de cinza, você vai ter umas coisinhas ali mais específicas do próprio autor, né? Então ele vai ter essa característica que ele vai falar alguns poemas dele ali sobre sentimento, mas sempre tendo essa perfeição formal, né? Essa pureza linguística e utilizando sempre que possível rimas ricas. Algumas das reflexões que ele vai fazer em seus poemas vai ser sobre a reflexão acerca da existência, temática sobre a perfeição, vai ter um pouco ali do nacionalismo, principalmente falando sobre a língua portuguesa e a geografia brasileira, tá? Não vai ser tão forte como no romantismo, mas ainda vai aparecer aqui um pouquinho com esse autor. Vai falar sobre mitologia, então a gente tem aí, como eu já falei, né, o retorno do classicismo, principalmente figuras mitológicas, a métrica, que era muito valorizada no classicismo, as rimas ali, que eram muito valorizadas também, essa busca pelo equilíbrio, né, a busca pela perfeição. Você vai ter uma questão ali sobre a sensualidade, né, o sensualismo, mas vai ser um negócio assim muito leve, não tem aquele fogo dos românticos, né. E aí eu trouxe alguns poemas dele para a gente entender como é que funciona, né? Como é que a escrita de Olavo Bilac, tá? Agora a gente vai analisar 3 poemas do Olavo Bilac que eu trouxe com objetivos específicos e a gente vai comentar um pouquinho, tá? O primeiro poema se chama Profissão de Fé e eu trouxe para a gente entender, né, como é que é feita essa comparação desse trabalho laborioso que eles achavam que era o ato de fazer poema, né, e pelo qual eles valorizavam tanto. Então aqui nesse poema, pessoal, ele vai comparar o ato de fazer um poema, de escrever um poema, com o trabalho de um ourives. Então o trabalho do ourives é pegar aquela pedra bruta e lapidar até transformar em uma joia. E eles faziam essa comparação dizendo que o trabalho do poeta era você pegar ali a língua portuguesa na sua forma bruta, né, as palavras, e lapidar, fazer aquele trabalho laborioso, botar numa métrica bem feita, botar numa rima rica, né, uma rima rara, uma rima preciosa, ajeitar ali as rimas na estrofe, fazer uma seleção de palavras com vocabulários preciosos, né, umas palavras difíceis, todo esse trabalho laborioso para você poder fazer o poema perfeito. Tá? Então, endeusando ali a forma, né? A estrutura do poema. Então, olha só. O poema ele vai falar, né? Invejo o ourives quando eu escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma. Por ti servir, deusa serena, serena forma. Então, endeusando ali a forma, tá bem? A estrutura do poema em si, tá? E deixando ali o conteúdo para segundo plano. O segundo poema, pessoal, é mais para vocês entenderem como é que funciona essa questão da sensualidade aqui no parnasianismo, né? Então percebam que vai ser uma coisa bastante sutil, bem leve, né? Não vai ser aquela coisa muito exagerada do romantismo.
principalmente ali da terceira fase do romantismo, né, que você tem aquela mulher que já é mais acessível ali ao eu lírico, não é uma mulher que é endeusada como na primeira geração. Então aqui a sensualidade ela vai ser voltada ali para o descritivismo. Então ele vai descrever a cena de uma forma sensual. Percebam, ele fala, né, aqui no poema: nua, de pé, solto o cabelo às costas, sorri. Na alcova perfumada e quente, pela janela como um rio enorme de áureas ondas tranquilas e impalpáveis. Profusamente, a luz do meio-dia entra e se espalha palpitante e viva. Vem-lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, cinge-lhe a perna longamente. Sobe, e que volta sensual descreve. Para abranger todo o quadril, prossegue. Lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura, morde-lhes os bicos túmidos dos seios. Então percebam, pessoal, que ele está descrevendo, né? Ele está fazendo uma descrição ali de como a luz do meio-dia entra ali na alcova, né? De uma maneira profusa e vai iluminando ali o pezinho da moça, vai subindo pela perna, passa ali pela região do quadril, ventre e chega à região dos seios. Então, você faz uma descrição da cena, tá? Um negócio bem tranquilo, né? Bem leve. Não é aquela coisa carnal como da terceira geração do romantismo, tá? Para finalizar aqui, eu trouxe esse último poema. Um fato bastante curioso sobre esse poema é que Olavo Bilac ele vai escrever quando ele, num período ali, né, em que ele ficou apaixonado por uma poetisa chamada Amélia de Oliveira, que é a irmã de um dos três poetas da tríade parnasiana, que é o Alberto de Oliveira. Então, muito interessante que todo mundo ali era muito próximo, né, era conhecido uns dos outros. Então, Olavo Bilac ele se apaixonou nesse período e escreveu esse poema aí para Amélia de Oliveira. Então, olha só, o poema ele vai falar: ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado, amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então percebam, pessoal, que você não vai ter, né, aquele subjetivismo que o romantismo tem. Né? Você vai ter aqui um poema falando ali sobre paixão, né, e tal, mas não vai ser aquela coisa muito profunda, muito sentimental. Vai ser bem superficial, né? Um negocinho bem leve. Tá? Então, só pra gente ter uma noçãozinha. Próximo autor, como eu já falei, Alberto de Oliveira. Esse cara aqui, pessoal, vai ser o mais parnasiano de todos os poetas, tá? Ele é o que vai ser mais rígido ao manifesto que foi publicado na revista francesa, tá? Vai ter uma rigidez de forma, uma precisão, assim, muito grande, vai fazer muito descritivismo, a pobreza temática vai ser assim absurda, né? Ele vai priorizar principalmente a forma, em relação ao conteúdo ele não vai estar se importando muito, porque o objetivo dele era mostrar que era possível fazer arte, era possível fazer poemas, sem precisar se preocupar tanto com o conteúdo, né? O importante, na verdade, era a forma. Então, ele ia muito a favor daquela ideia parnasiana que dizia que o romantismo estava errado, que você não precisa de uma inspiração, você não precisa de uma musa inspiradora, você não precisa ter uma exacerbação de sentimento para transbordar aquilo para o papel. Você simplesmente precisa, para poder escrever um poema bem feito, você precisa ter o domínio da forma, o domínio da estrutura, da métrica, das rimas, e aí você consegue fazer um poema com qualquer temática, independente de ter inspiração ou não ter inspiração, você consegue fazer um poema. E aí ele queria tanto provar isso que ele pegava justamente temáticas que eram assim, consideradas pelo resto dos poetas como apoética, né? Que os caras diziam assim, não tem como fazer um poema sobre um vaso. Aí o Alberto de Oliveira dizia, não, se a gente priorizar a forma,
né, a gente consegue fazer arte com isso, né? Então, a temática dele aqui vai ser principalmente vasos, colares, muros, né? Você vai ter uma poesia ali sem emoção, tá? Então, ele vai escrever também ali poemas sobre natureza e sobre saudade, mas é muito pequenininho. Os temas dele vão ser bem mais expressivos quanto essa temática ali voltada para sem ter emoção e esses temas mais apoéticos, né? Considerados apoéticos. Ele vai focar principalmente ali na estrutura do poema, né? Na forma. Então, só para vocês terem uma noção, ele escreveu diversos poemas ali falando sobre vasos. Você tem o vaso grego, que é esse aqui que eu trouxe, tem o vaso chinês, tem vários outros poemas ali falando sobre muros, paredes, enfim. Então, o poema, pessoal, ele vai dizer o seguinte: esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia, de adiar aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir, canora e doce, ignota voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual, se essa voz de Anacreonte fosse. Então ele está só descrevendo ali, né, o vaso grego, basicamente um texto descritivo, tá? E para finalizar, nós temos o último poeta ali da tríade parnasiana, que é Raimundo Correia. Gente, esse cara, no início da carreira, ele foi romântico, tá? Uma influência aí presente de Gonçalves Dias e de Castro Alves, mas ao longo da carreira dele, ele foi fazendo essa transição entre romantismo e parnasianismo, até que de fato ele se tornou, fez aí diversos escritos com características parnasianas. Então ele ficou conhecido como o poeta das pombas devido a um poema que ficou muito famoso dele chamado As Pombas. Uma linguagem ricamente, né, trabalhada, ele vai fazer aquele negócio de preciosismo vocabular que eu já comentei para vocês. Mas diferente dos três autores, porque ele é o mais triste dos três, né? Então ele vai falar muito sobre temas assim melancólicos, sobre pessimismo principalmente. Vai fazer muita reflexão ali filosófica, pensamentos ali sobre a moralidade, e envolvendo temáticas também sobre a natureza. Então, dos três, ele é o que mais vai ser ali triste, melancólico, tem um ar assim mais soturno, tá? Então é isso, pessoal. Essa parte de parnasianismo a gente termina por aqui, e a próxima aula a gente vai falar sobre simbolismo, tá bem?